Eu sou Carlos Pierre, se você está aqui, você está no meu canal. Pessoal, estou numa atividade extra aqui com meu filho, uma caminhada na Urca. Vou mostrar algumas paisagens para vocês e falar um pouquinho de como está o cenário para representante comercial, que não está fácil, galera. Então, vamos comigo que aos poucos eu vou pincelando esse assunto com vocês. Aí leva ele, leva. Bom, pessoal, não é novidade para ninguém, a profissão de representante comercial está cada vez mais difícil. Quanto menos volume de vendas, menos está a comissão. Uma coisa proporcional à outra, tendo em vista que a remuneração geralmente, quase sempre, é percentual. Eu sempre estou falando de brinquedos porque é a minha categoria, eu trabalho com brinquedos, né? Mas o que eu vou falar também vale um pouquinho para alimentos, pessoal. Tendo em vista que eu estou falando de economia, mercado como um todo. Então, o que tem acontecido especificamente, por exemplo, no mercado de alimentos, que eu tenho muitos amigos que estão lá e eu estou sempre trocando mais ideias. Lá teve uma explosão de consumo logo durante e pós-pandemia. Ano passado teve um crescimento absurdo. E quando chega esse ano, a expectativa é do mesmo número para mais. E aí, pessoal, o que tem acontecido? Frustração. Não tem acontecido o resultado, ninguém está batendo a meta, os volumes muito baixos e os representantes sem ganhar prêmio e muito menos comissão. Mercado recessivo, economia fraca e é tudo que eu venho falando nesse canal o tempo todo. Brinquedo, eu venho falando muito sobre brinquedo ao longo dos 67 vídeos que eu já publiquei nesse canal. A gente teve uma queda absurda no início da pandemia, medo total do desconhecido e depois uma explosão de venda. Vendemos como nunca, foi absurdamente bom, ganhamos comissões gordas, isso em meados da pandemia. Por quê? Tô ofegante que estou fazendo rota com meu filho, ó. E subindo num lugar íngreme. Mas estávamos num cenário que estávamos super estocados. A indústria tinha produzido pacas. As pessoas foram confinadas dentro de casa com os filhos, com as crianças. E passaram a consumir, comprar brinquedo. Auxílio emergencial do governo. Isso só foi favorável. Acontece que a produção ficou parada por muito tempo. A logística comprometida, com equipamentos médicos e
tudo que era inerente à categoria médica em relação à pandemia. E aí, um dia o estoque acaba. Todo esse supply era finito. E aí a gente ficou sem mercadoria, e aí os preços começaram a subir, ordem da economia, e a gente começou a passar os perrengues e trabalhar com o que tinha. Nesse interim, grandes gigantes dos brinquedos começaram a perder mercado. Estou falando de marcas como fabricantes como Mattel e Hasbro, a qual eu trabalho. Cara, eu tô muito ofegante. Tô fora de forma. Com Hasbro e Mattel parando de inovar e produzir, abriu espaço para diversos importadores que foram até a China, inovaram. Aqui no Brasil, infelizmente, tem a cultura da pirataria, da imitação. E aí o pessoal foi lá e fez brinquedos similares, grandes medalhões de sucesso que vende há muitos anos, os mesmos moldes, e começaram a importar plástico e produtos baratos. Olha o estado desse cidadão. Eu comecei a trilha muito íngreme lá embaixo, e gravando vídeo, falando com vocês, e fiz uma jornada, né, aquela coisa que a gente se engana, acha que tem preparo, um ritmo forte. Pô, teve uma hora que eu colapsei. Fiquei muito cansado, quase colapsei, né? Fiquei muito cansado, achei que não ia recuperar, achei que ia ter que voltar, ia passar mal. Deu ânsia de vômito, tontura. Aí eu tô com um cantil aqui, uma água geladinha, joguei na nuca, bebi um gole, lavei o rosto e fiquei o tempo que foi necessário para respirar, retomei o fôlego e já tô, acho que já tô entrando na etapa final. Com tudo isso que veio acontecendo, a perda de espaço das grandes marcas, as importações dos brinquedos mais populares e mais baratos, as indústrias começaram a perder receita, começaram a perder resultado, as equipes comerciais das empresas começaram a entrar em desespero, e aí começa o problema também para o representante comercial, que se vê numa situação complicada, recebendo muita pressão, muita cobrança, e aí, de certa forma, começa-se a instaurar o caos. Algumas empresas, a maioria delas, diga-se de passagem, começam a contratar desenfreadamente. Algumas, como a minha, por exemplo, cortaram, a minha principal, cortou a exclusividade no contrato, a exclusividade de geografia, para poder ter o direito de contratar outras pessoas e atender aquela mesma área. Hoje já não existe mais aquela coisa do... Quase não existe, né? Está cada vez menor o número de representantes exclusivos, fechados, com aquele contrato de parceria plena, como um terceirizado quase que proprietário e contratado das indústrias, porque o cara é muito considerado, o cara é fechado com a empresa. Não tem mais isso, porque as próprias indústrias, no desespero para vender, estão colocando mais gente para vender na mesma área, e fica uma luta de titãs. Você começa a se degladiar com todos os colegas, e tá um absurdo, pessoal. Não existe mais empresa parceira. Aliás, existe, mas são pouquíssimas empresas parceiras que você trabalha de forma exclusiva, contundente, com tranquilidade. O grande lance é que nós, representantes, também a gente dá muito mole, cara. A gente dá muito mole. Nós todos, tá? E eu sou de uma geração mais recente. Eu comecei a trabalhar com representação em 2018.
Mas a gente pega pelo menos os caras da antiga, muito coroa, né, cara? Muito mais coroa do que eu, lá na minha categoria, que é brinquedos. Os caras que acumulam pastas, acumulam número de empresas e fazem um trabalho, sabe, muito aquém do que deveria. E aí quando um cara pega uma pasta e ele não trabalha a pasta, ele trava aquele trabalho e não deixa nenhum outro fazer. A indústria, por sua vez, acha que aquele bom profissional que ela contratou não está conseguindo vender por um outro problema que não é a incompetência ou a falta de trabalho dele. Às vezes o cara é competente, mas o cara tem outras pastas, não consegue, o cara não é um polvo para ter vários braços e trabalhar todas as pastas ao mesmo tempo. Aí o cara acaba travando a pasta, a indústria não entende isso, fica cada vez desesperada, começa a contratar e recontratar e contratar e contratar. Como não tem vínculo empregatício, ela não demite. Dificilmente uma empresa, pelo menos a metade delas não é de demitir, né? Não é de desfazer a parceria com o representante. E aí, pô, fica a empresa lotada de representantes, vários representantes. Então a gente também é culpado desse movimento. Então para pensar, pessoal, assim, sem formalidades aqui, eu estou fazendo um desabafo com vocês. Qual o cenário que a gente tem hoje? As indústrias não são mais parceiras como antes, mas por quê? Os representantes do passado também não foram parceiros como deveriam. Muita gente fominha querendo muita pasta e não trabalha bem a pasta. Esse é o resumo, tá? Eu estou repetindo porque é o resumo. E aí as indústrias contrataram desesperadamente. Hoje, antigamente a indústria tinha, sei lá, uma equipe que ia de 10 representantes para todo o Brasil. Hoje em dia os caras estão com 30 e não estão nem aí, eles querem resultado. Tem indústria que não tem nem mais geografia definida. Tem indústria que você vende para um cliente e depois de 3 meses ela já quer que você positive de novo, no máximo em 3 meses, senão o outro coleguinha da mesma empresa pode ir lá e tomar o teu cliente. Então tá um absurdo, tá difícil pra caramba. Eu vou fazer um paralelo que nem aconteceu com o lance dos taxistas quando a Uber veio pro Brasil, né? Os taxistas indignados, queriam bater no pessoal da Uber, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vou falar pela minha cidade que eu participei disso muito de perto. Pessoal, o número de táxi, a frota de táxi no Rio de Janeiro era insuficiente. Os preços praticados eram abusivos. Isso oficialmente. De forma oficiosa, por fora, então era um absurdo. A prestação de serviço, muito abaixo. Os caras faziam o que queriam. Extremamente abusivos, mal encarados, mal educados. Cara, desculpa os irmãos taxistas, eu tive táxi também. É uma realidade. E aí receberam o que merece. A coisa mais gostosa que tem na economia é a concorrência. E aí chegou uma empresa americana, cheia de estilo, servindo água, tratando com os passageiros com educação, tecnologia pura. Já viu, né? É a alusão que eu faço em relação a isso que está acontecendo agora com os representantes antigos. Fizeram o que fizeram e estão passando por tudo isso. Então é isso, meus amigos. É o seguinte, a maioria das vagas para representação comercial estão assim, nesse cenário que eu acabei de relatar. Existe a minoria que estão muito bem, obrigado, com uma certa exclusividade, um certo respeito, mas também porque o profissional está respeitando todo o cronograma, tudo que tem para fazer, fazendo um trabalho impecável, fazendo jus à contratação, tá? Sem olho grande de ganhar cada vez mais. Porque tudo isso começa assim, o cara tá muito bem, aí, poderia estar ganhando mais, vou pegar outra pasta. Já que representação geralmente não tem exclusividade, né? Então, o cara começa a fazer bobagem. A gente está na selva de pedra, estamos correndo atrás. Hoje, para sobreviver, tem que correr atrás de farelos, tem que ser preposto de uma porção de gente, tem que arrumar vários contratos, até de empresas pequenas. Tem que fazer rolo, inclusive você não tem nem contrato, você não é nem preposto e nem o direto, mas você pega um amigo que é representante, faz uma venda específica naquele cliente bom que você tem entrada, aí você ajuda o cara a vender lá para comer a tua comissão. Então é desses farelos que a gente está vivendo e está muito chato, está muito desagradável a profissão de representação comercial dessa forma que tá. Triste, né?
Eu particularmente ainda tenho uma conta muito boa com a distribuidora Hobby, que ainda há um respeito mútuo e apesar de algumas pequenas mudanças, ainda está dando para trabalhar de forma decente. Mas é fato que ela sozinha não me sustenta. O rendimento caiu muito, eu não tenho, impossível ser exclusivo hoje da Hobby com o rendimento que ela me dá. Ainda é o principal, a maior parte do bolo é, mas é isso que está acontecendo de momento. Cara, muito mansinho. É isso. Diretamente do Morro da Urca, onde eu vim fazer uma trilha. Não subi de bondinho, pessoal. Não sou Nutella, nem sou turista. Já fiz esse trajeto inúmeras vezes. Mas quase morri, quase infartei de gordo, que eu tô mal preparado fisicamente. Mas vim aqui fazer uma atividade da escola do meu filho. Tô acompanhando a turma da escola. Aproveitei para gravar esse conteúdo para vocês com esse cenário diferente. E o assunto foi esse, um retrospecto momentâneo aí do que está rolando com a representação comercial no meu ponto de vista e que de fato que eu estou passando, tá? Obrigado por assistirem, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o canal. Se achou que isso aqui tá legal, tá maneiro, meu conteúdo serve para alguma coisa, recomenda pro amiguinho, dá o joinha, faça comentários e um forte abraço e até a próxima. Fui! Vou botar o zoião, zoião!